Oi, gente, sejam bem-vindos ao meu canal. Eu criei esse canal especificamente para falar sobre casos criminais, casos sobrenaturais e também casos misteriosos. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreve aí no meu canal e ative o sininho para ficar por dentro dos próximos vídeos. E vamos lá para o caso. A história se passa em 1992, na região rural da Baviera, no sul da Alemanha. E lá existia uma fazenda chamada Hinterkaifeck. Ela ficava numa área extremamente isolada, distante de outras propriedades. E lá moravam, enfim, eu vou ler o nome deles, mas me perdoe, gente, se por acaso eu falar errado, porque aparentemente não sei falar alemão. Mas eu vou tentar. E eu tô aqui com o celular para tentar falar o nome deles. E vou falar também a idade de cada um, para que vocês saibam quem são as pessoas. Andreas Gruber, de 36 anos, que é basicamente o pai, o dono dali da fazenda. Sua esposa, Cacília Gruber, de 72 anos. Sua filha viúva, Victoria Gabriel, de 35 anos. Os filhos de Victoria, Gazília, de 7 anos. Aparentemente ela colocou o mesmo nome da mãe. E Joseph, de apenas 2 anos. E a nova empregada da família, Maria gente, eu não vou poder falar o sobrenome dela, porque aparentemente não dá para falar. Mas eu vou colocar aqui o sobrenome e o nome dessa empregada, tá bom? A família era muito conhecida na região, mas aparentemente era cercada de rumores. O pai, o Andreas Gruber, ele era muito controlador e agressivo. Existia também algumas suspeitas que ele estava tendo uma relação incestuosa com sua própria filha. Uns anos antes do ocorrido, eles foram até investigados e também condenados por esse ato inapropriado. E isso fez com que muitos moradores que moravam ali próximo da fazenda, vizinhos, se distanciassem deles, da família, aparentemente, por causa da sua má fama. Agora vamos falar um pouco sobre o assassinato. Diante do assassinato, o Andres, que é o pai, ele começou a perceber algumas coisas estranhas que estavam acontecendo por ali na sua própria fazenda. Certo dia, ele saiu para fora e encontrou algumas pegadas na neve, vinda da floresta, porque aparentemente eles moravam numa floresta. E essas pegadas, ela ia em direção para a fazenda e aparentemente não tinha retorno. Então, ele achou aquilo muito esquisito. Pouco depois, o Andres começou a escutar alguns barulhos no sótão da casa dele. Mas aparentemente ele foi lá investigar e não encontrou ninguém. E sua família também começou a dizer que estava escutando alguns ruídos à noite. Então surgiu outro detalhe que deixou eles bem mais assustados. Aparentemente, do nada, apareceu um jornal dentro da casa deles, tipo, que a família não sabia de onde tinha vindo ou eles nem compraram, sabe? Só tava lá. Depois do ocorrido com o jornal, aparentemente, alguns dias depois, um molho de chave da casa desapareceu misteriosamente. E a família começou a procurar pela casa toda e eles não tiveram sucesso, eles aparentemente não encontraram. Então, depois desse ocorrido, a família começou a ficar preocupada, um pouco tensa, sabe, com o que estava acontecendo, tipo, o que é que está acontecendo, aparentemente. Um dos acontecimentos mais estranhos que aconteceu na fazenda foi com a antiga empregada. Ela aparentemente se demitiu antes dos assassinatos, porque alegava que a fazenda era assombrada. Então ela dizia que escutava vozes e sons, sabe? Aí, no lugar dela, contrataram a Maria, que eu não vou falar sobre o nome dela porque vocês sabem, né? É difícil. Gente, e pro azar da Maria, ela justamente chegou na fazenda no dia do assassinato. Então, tipo, nossa, sinceramente, é muito triste, sabe? Enfim, eu vou contar agora sobre a noite do assassinato pra vocês. A noite do assassinato aconteceu no dia 31 de março de 1992.
Os investigadores acreditavam que o assassino atraiu as vítimas para o celeiro. E vou falar a ordem de cada um, quem foi primeiro. Primeiro foi o Anders, logo após sua esposa, e segundo a Victoria. Em terceiro, a Cacilha, que é a filha da Victoria, a mais pequena de 7 anos. E eles foram mortos, foram violentamente golpeados na cabeça. E a arma usada, que acredita que foi uma enxada especial chamada matoke. Após matar as 4 vítimas, ele deixou o celeiro e foi diretamente para casa. Lá ele encontrou a Maria no quarto e a matou. Depois o assassino foi diretamente para o quarto do pequeno Joseph e matou a criança no berço. Infelizmente nenhuma vítima conseguiu escapar e nenhuma pessoa da família sobreviveu. Em 4 de abril de 1992, logo após a fatalidade do acontecimento, a vizinhança começou a estranhar porque, a família não estava comparecendo a compromissos. A pequena Cacilha, ela não estava indo para a escola e, às vezes eles chegavam lá na casa e, chamavam por eles e, eles nada, sabe? Não atendiam. Então, um grupo de vizinhos se juntou para ir lá na fazenda ver o que estava acontecendo. Ao procurar no celeiro, aparentemente eles encontraram uma cena extremamente horrível. Todos os corpos estavam empilhados, um em cima do outro. E, todos estavam com ferimentos tais na cabeça. Então, os vizinhos chamaram a polícia. Então, os investigadores foram mais a fundo para tentar entender o que aconteceu ali, sabe, com aquela família. E, eles começaram a achar estranho, começaram a suspeitar que poderia ter alguém ali morando na fazenda, antes mesmo, quer dizer, logo após do ocorrido. Então, aparentemente, o assassino, ele ficou mais tempo na fazenda, sabe, depois de ter assassinado as vítimas. Os investigadores relataram que os animais estavam bem alimentados, sabe, então, aparentemente, o assassino os alimentou. E também, alguns vizinhos também relataram ter visto algumas fumaças saindo da chaminé, como se alguém ainda estivesse ali, sabe? Isso significou para eles que, de fato, o assassino poderia ter vivido aqueles dias, sabe? Logo após do ocorrido dentro daquela casa. E não se sabe o porquê, sabe? Porque ele estava ali, se ele estava com medo de fugir, ou ele estava procurando alguma coisa dentro daquela casa, sabe? Ou, sei lá, se ele tinha alguma relação com aqueles familiares. Ao longo dos anos, muitas suspeitas foram sugeridas. E uma delas, que ficaram mais conhecida, foi sobre o Cal. Cal é o marido da Victoria e o verdadeiro pai da Cacilha. E Cal supostamente deveria ter morrido na Primeira Guerra Mundial, mas os moradores ali próximos, que conhecia a história da família, não acreditavam muito bem que ele tinha morrido, sabe? Então, eles suspeitaram que Cal poderia ter voltado para se vingar. Não se sabe muito bem o porquê, mas foi uma suspeita. Mas alguns dos moradores ali próximo, os vizinhos que conheciam a família, aparentemente acreditavam que o Cal poderia ter voltado para se vingar. Não houveram prova e, não se sabe o porquê ele voltaria para se vingar ou se ele estava vivo. Mas houve outro suspeito, com outro nome difícil, aparentemente. Vou ler aqui para vocês. Foi Lorax. E, gente, eu não vou falar o sobrenome porque é muito difícil. Esse Lorax, ele era vizinho da família e aparentemente ele tinha um relacionamento com a Victoria. O povo suspeitava que ele era o verdadeiro pai do Joseph, mas não se sabe. Era só suspeita mesmo, sabe? Aparentemente, quando os investigadores e os policiais foram relatar a respeito do que tinha ocorrido com a família para ele meio que teve um comportamento meio estranho. E isso levou suspeita. Mas, não havia prova para incriminá-lo e poucos não sabem se de fato ele fez isso, sabe? E também surgiram outras suspeitas com outros ladrões que já estavam sendo procurados, sabe? Mas, nada que desse para ligar o caso do que tinha ocorrido
naquela fazenda. Então, aparentemente, o criminoso ele nunca foi descoberto. Tipo, houveram muitas investigações, mas mesmo assim não conseguiram confirmar quem foi a pessoa que fez tudo aquilo, sabe? E mesmo que o criminoso nunca tenha sido descoberto, o caso Hinterkaifeck continua sendo um dos maiores casos de mistério da Alemanha. Então, gente, se vocês gostaram desse vídeo, comenta aí embaixo se você já sabia sobre esse caso e, tipo, me indica mais alguns para que eu possa trazer aqui. E é isso.